podemos confundir e dizer, olha, está uma crise terrível, porque então vamos resolver o problema do déficit aqui, bota um imposto aí, porque a crise fiscal está muito séria. Não pode ter aumento de imposto. Se alguém tiver que pagar, é quem está sonegando. Quer nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio mais fiscal, eu não pago. Ministério Público Federal cobra 98 milhões de reais por dívida de impostos da Igreja Universal. Quem paga tem que pagar menos, desde que quem não pague comece a pagar. Dívida da Rede Globo de televisão, impostos, chega a 350 milhões de reais. Receita Federal conclui que Globo usou 11 empresas em paraísos fiscais para sonegar impostos pela compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002. Então nós vamos ter que fazer, essa é a mágica que nós vamos ter que fazer. Ninguém está pagando imposto hoje em dia vai pagar mais, tem que pagar menos, é daí para baixo. Agora, quem não está pagando tem que ficar preocupado. O imposto de transações era um jeito de pegar quem não está pagando. E nós vamos ter outro jeito ainda, nós vamos pensar, mas nós vamos pegar quem não está pagando e não quem está pagando. Chicote neles! Olá, você está no canal Chicote Neles, meu nome é Clóvis Chibata e aqui nós metemos mais de 200 milhões de chicotadas no lombo das 70 mil raças de víboras. Quem são as 70 mil raças de víboras? São os 70 mil políticos que nós temos que sustentar através dos nossos impostos, do nosso suor, do nosso trabalho. Sim, para bancar seus altos salários e suas altas regalias. Falando em imposto, o ministro Paulo Guedes aí disse que quem não paga imposto, quem sonega imposto, vai ter que pagar imposto. Será que rico paga imposto nesse país? Vamos ver? Vamos lá. Antes de tudo, eu vou ler aqui algo interessante. Está num site chamado Jornal Opção, que é vinculado com o R7, da Rede Record, de televisão. E essa matéria aqui é de 14 de maio de 2017. Está escrito aqui, no título: mais um projeto para taxar grandes fortunas é apresentado no Senado. Proposta prevê pagamento de imposto para detentores de patrimônios acima de 8 mil vezes o limite de isenção de imposto de renda. Caso essa proposta for aprovada e instituída ainda em 2017, a lei valeria para pessoas ou empresas que tenham a partir de 15 milhões e 200 mil reais de patrimônio. As alíquotas de cobranças de impostos sobre fortunas vão de 0,5%, 0,5%, a 1%. Suponhamos que a pessoa tivesse 100 milhões de patrimônios ela teria que pagar por ano 1 milhão de reais, se cobrasse 1%, que é o máximo, né? Que se cobrasse sobre quem tem grandes fortunas. Seria cobrado 1 milhão de reais por ano. Então quem tivesse 100 milhões de reais, ainda sobraria 99 milhões de reais. Só que esse tipo de imposto nunca foi para frente e está dentro da Constituição Federal desde 1988. Olha lá, tá vendo? A senadora Vanessa Graziotti apresentou no dia 5 de maio mais um projeto de lei que propõe a taxação de grandes fortunas no Brasil.
Previsto na Constituição de 1988, o imposto sobre grandes fortunas nunca foi instituído no país, porque depende de regulamentação por meio de lei complementar. Aí é interessante que a reforma da Previdência foi rapidinho para aprovar. Tudo que é para lascar o pobre, rapidinho aprova. Faz a lei complementar, faz a emenda lá rapidinho, que é para lascar o pobre, rapidinho, eles fazem a lei funcionar. Agora, para taxar grandes fortunas, quem são milionários e bilionários, desde 1988 está na Constituição Federal e nunca foi para frente essa lei de taxação de grandes fortunas. E aí você ouviu eu falando no começo aí, falando que a Rede Globo de televisão, a senhora Rede Globo, tem 358 milhões de reais que deve em impostos. Isso é o que a gente sabe, né? Isso é o que a gente sabe. Por fora talvez seja até mais. A Igreja Universal deve quase 100 milhões de reais em impostos, porque o Ministério Público Federal está cobrando 98 milhões de reais por dívida de impostos da Igreja Universal. O patrimônio do Edir Macedo é de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. O patrimônio da Globo nem se fala. Nem se fala. Donos da Globo estão entre as 8 pessoas que têm mais de metade da riqueza do país. Enquanto os veículos da emissora se concentram em convencer os brasileiros sobre reformas da Previdência e Trabalhista, 3 irmãos Marinho acumulam fortuna superior a 40 bilhões de reais. Então você vê aí, né? Edir Macedo, 2 bilhões de reais de patrimônio. A Rede Globo, e o Edir Macedo é dono da Rede Record. A Rede Globo, 40 bilhões de patrimônio. E tanto a Rede Globo como o Edir Macedo, que é dono da Universal, devem impostos. Então, a ideia aí do senhor Paulo Guedes, que ele fala que quem deve imposto vai pagar imposto, acho difícil, muito difícil. E para a gente encerrar o vídeo aqui, né? Então você vê um monte de empresa milionárias, bilionárias, um monte de cara milionários, bilionários, não paga imposto. E eu vou te provar por que não paga imposto. Vou te provar. Olha aqui, por que os milionários e bilionários não pagam imposto? Olha aqui. Benefícios fiscais. Muita gente nem sabe o que é isso. Então é preciso que vocês compartilhem esse vídeo e a gente vai continuar falando sobre esses benefícios fiscais. A gente vai fazer um vídeo específico de novo sobre esses benefícios fiscais para as pessoas saberem o que é benefícios fiscais. Benefícios fiscais é perdões que o governo faz para sonegadoras de impostos. Aqueles milionários, empresas milionárias, bilionárias, donos de banco, donos de mídia, TV, rádio, donos de rede de empresas, de lojas, os magnatas, os que têm bufunfa, dinheiro. Muitos políticos que têm empresas,
sonegam impostos. Olha aqui quanto tem de benefícios fiscais: 376 bilhões. O governo separou para esse ano de 2019 para perdoar impostos, dívidas de impostos, dívida de previdência social, que tudo isso seria importante para arrecadar, para o povo não sofrer. Aí os caras falam que não tem dinheiro, mas tem um monte de magnata, um monte de milionário, bilionário devendo imposto, porque o próprio governo separa uma quantia de dinheiro, 376 bilhões de reais, para perdoar imposto de milionários e bilionários. Aí fica difícil. E aí vem o Paulo Guedes falar que quem não paga imposto vai pagar, quem sonega imposto vai pagar? Até parece. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe muito nas suas redes sociais para as pessoas saberem como é que funciona aqui no Brasil. O brasileiro só serve para duas coisas aqui: votar e pagar imposto. Principalmente o brasileiro pobre e desinformado, sem escolaridade, facilmente manipulável pela mídia podre e pelo esse sistema podre da política. Fui. Deus abençoe a todos e chicote neles. Quer nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio fiscal, eu não pago.